Amados irmãos, quando a gente abre a Bíblia e vê as pessoas relatadas como grandes homens da fé, né? Se a gente olhar as pessoas que foram usadas por Deus, eles têm a vida que realmente totalmente reviravolta. Ou melhor, eles encontraram Deus que inverteu suas vidas. Irmãos, nossa vida não tem somente paz, não tem somente uma vida em bonança. Mesmo que a gente nasceu uma família bem forte, uma família que tem estrutura boa, boas heranças, no entanto, sempre existe alguma coisa que a gente confronta as dificuldades da vida, que acontece e persegue as nossas vidas, irmão. Mas aquele que realmente tinha ou experimentou uma vida quebrada, triturada, rasgada, essas pessoas sabem o que é revanche da vida. Essas pessoas sabem o que é inversão da sua vida. Que não tinha mais esperança, estava deprimida, arrasada, que não tinha mais esperança e ainda isolada, sem querer, nessa sociedade, ou até foi acusada e criticada pelas pessoas do seu redor. Se essa pessoa realmente ganha outra vez sua vida, que realmente Deus inverte a sua vida, essa pessoa sabe o gozo e paladar, sabe aquela alegria imensa que realmente pode desfrutar agora pela revanche da sua vida. Agora começa tudo outra vez. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele nasceu numa região que chama Ur dos Caldeus. Era uma região cheia de idolatria, misticismo, feiticeiros. Seu pai Tera, né? Sabe como é Tera? Agora tem terabytes, não é assim? Que tirou o nome do pai do Abraão, tá? Tera. Esse Tera, ele tinha seus filhos. Ele tinha sonho de ir. Eu não sei onde que ele ouviu, mas de acordo com a Bíblia, ele tinha sonho de ir para terra Canaã. E ele saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, que cheio de feitiçaria, e ele parou na Arã. Mas seu sonho e seu desafio parou por aí. E assim que ele morre nessa terra de Arã. Mas Abraão, seu filho, ele ouve a voz de Deus, meio das idolatrias, meio cheio de diabos, cheio de feitiçarismo mesmo, ele ouve a palavra de Deus, ele sai da sua terra parentela e ele direciona para terra Canaã. Esse homem Abraão, que era homem que fazia idolatria, mas agora ele se chamado o quê? Pai da fé para todas as nações. Uma boa reviravolta da vida, não é assim? Irmãos, por exemplo, Davi era o quê? Um jovem pastorzinho lá fora, onde o grande profeta Samuel visitou sua família, seu pai Jessé, para escolher realmente um dos filhos dele como sucessor de rei Saulo, que foi rejeitado por Deus. Mas, nessa ocasião, todos seus irmãos estavam presentes em frente deste profeta Samuel, mas o único filho estava lá no campo, tomando conta das ovelhas. E este homem se tornou o maior rei de toda a história de Israel. Até suas bandeiras de judeus usam esse símbolo da sua estrela de Davi, né, para lembrar suas grandezas e ponto mais auge da história dos judeus. Uma vida reviravolta totalmente. Nós sabemos muito bem, Daniel foi sua vida em cativeiro no Império Babilônico, mas ele se tornou também grande ministro, vários reis. Nós conhecemos muito bem José. Quem pode esquecer de José? Até foi humilhado entre seus irmãos, rejeitado, odiado, pior ainda, foi vendido como escravo.
Ele foi jogado lá no Egito, onde ele não falava nada de egípcios, sua língua, nada de escultura, mas é esse rapaz que totalmente azarado, o homem mais realmente que caiu no chão, ele se tornou ministro do Egito. Ele era o homem em segundo lugar. O faraó, ele mesmo falou assim: o que você é melhor que eu, só esse trono, esse tudo que você que comanda. É uma grande inversão da vida. É fantástico, por isso que eu amo essa Bíblia. Quando lê a Bíblia tem um monte de inversões, que Deus que inverte as vidas. Então, Deus não inverteria suas vidas? Bíblia tem muitas histórias. Tinha uma menina jogada como órfã, uma menina que foi crescida sob custodia do seu tio, mas ela se tornou grande rainha. Seu nome é Esther. É cada inversão que a gente encontra, esse fabuloso, esses homens e mulheres que realmente foram usados por Deus, porque Deus que inverteu a sua vida. Maior inversão, maior relevância da vida da Bíblia, claro que nós sabemos todo mundo, que nada mais, Jesus Cristo que morreu na cruz. Uma morte mais triste, mais violenta, uma morte cheia de vergonha, humilhação, pisada, criticada, condenada. Não é assim, é uma morte, mas Jesus Cristo, ele ressuscita. É grande inversão. É realmente cheia dessa história, é que dá reviravolta das nossas vidas. Mas agora eu pergunto aos irmãos, que nós que somos cristãos, que nós acreditamos e ouvimos essas palavras, às vezes a gente sonha como aquele sonho de José. A gente vê, não como igual fé, como Abraão, mas a gente também busca Deus pela fé. Não como Davi, grande poeta, grande cantores, que ele escreve a maior parte de salmos, mas nós também gostamos de louvar e adorar a Deus. E não é, pessoal? Mesmo assim, nossa vida não é fácil. Muitas vezes nossa vida é quebrada. Tem momento que você quer se esconder. Tem momento que você não quer falar com ninguém. Até você tem raiva. Claro que você admite que você errou muitas coisas. Mas lembrando bem, aquele momento você não conseguiu ajudar seu filho, sua filha, marido, esposa, colega, até sua própria vida, que você era indeciso, ou talvez você tomou decisão muito precoce, ou tarde. A gente sabe como somos frustrados, mesmo que nós chamamos Deus de Abba Pai, Deus poderoso, Deus que me conhece, mas ao mesmo tempo a gente quer se esconder, não quer falar com ninguém, quer ser simplesmente como um vapor desaparecido. Esse coração, por que assim? Nós sabemos bem, adoramos Deus, oramos, mas quando você está só, você se sente escuridão da vida, tomando conta da totalmente sua vida. Vê tudo escuro na sua vida. Você vê, não tem onde você ir, até você não tem aonde se esconder. Isso é realidade. Porque assim, incerteza da manhã, nós que falamos sobre ressurreição, nós que falamos sobre amanhã, nós que falamos sobre essa vinda do Senhor Jesus Cristo, essa visão, essa esperança, mas você mesmo desabafa, eu não tenho mais esperança. Você não tem como você agir e seguir mais para frente. Você vê, por que eu fiquei assim? O que eu fiz errado? Sim, eu admito que eu fiz algumas coisas erradas, besteira. Sim, mas por que eu cheguei nesse poço? Onde esse abismo, quando eu agito, eu trabalho, eu esforço, mas em vez de sair, eu sei que cada vez mais esse lamaçal me engolindo ponta a ponta. E a gente sente essas coisas. Por quê? Por quê? Porque nós esquecemos que Deus deu inversão da nossa vida.
Deus já inverteu sua vida. Deus já deu revanche na sua vida. Deus tirou você, pôs do abismo, mas você esqueceu. Porque esse mundo não é fácil. As coisas que acontecem não é fácil. Esse mundo é severo, é duro, muito traiçoeiro. Aquelas pessoas que pouco tempo atrás que você ria, regozijava tudo, agora aqueles dedos te apontam, indica você como grande pecador, pecadora e condenado, criticado, rebaixa, humilha a sua vida e ainda pisa, ainda esfrega, amassa sua vida. Por que isso? Porque perdemos, esquecemos que Deus já inverteu sua vida e minha vida. Então vamos ver hoje que palavra que Deus fala. Hoje eu estou muito feliz. Não está vendo que eu estou feliz? Quer dizer, meu problema é eu fico sempre feliz, né? Mas vocês vão saber. Mas eu estou feliz mesmo hoje, porque que bom que agora eu estou pregando Romanos, capítulo 3, versículo 19 e diante. Só alegria. Até versículo 18 era muita condenação, né? E até minha esposa reclamava. E ainda bem que semana passada perguntou de novo, qual é o título da pregação? Que fiscalização, pessoal. Aí eu falei, Deus que inverteu minha vida. Aí ela diz, tá bom então, pode pregar. Então, irmãos, e hoje, é isso, Deus que inverteu, repita comigo, Deus que inverteu minha vida, minha vida. Não é outra vida não, não é sua vida não é vida de Abraão, Daniel somente, não é vida de José, não é vida de Esther, mas sim, minha vida, a sua vida. Isso que a gente vai ver hoje. Está pronto? Então vamos mergulhar para essa rica, esse mar, esse lago que chama graça de Deus. Vamos mergulhar, tá? Aí, primeiro versículo 19 e 20 hoje, 19, vamos lá, 19 e 20, vamos ler, dois versículos que vocês já leram. Vamos ler todo mundo junto? Mais uma vez? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Cala a boca. Não, mas eu tenho razão, porque eu tinha culpa, eu tenho acontecido. Cala a boca. Você é pecador. Mas sim, eu pequei, mas não... Pecadora, fica quieta. Isso que está falando. Diante de Deus, somos o quê? Vamos lá, eu sou pecador diante de Deus. Eu não estou falando diante dos homens, né? Todo mundo é picareta e pecador, então não precisa falar, tá? Nós somos pecadores diante de Deus. Amém? Você tem que reconhecer que você é pecadora diante de Deus. Versículo 20, vamos lá? Continua. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é a função da lei? Para judeus, lei é o quê? Lei que está falando para judeus é Velho Testamento. Especialmente Pentateuco, primeiros 5 livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E 5 primeiros livros, mas todo esse Velho Testamento, 39 livros do Velho Testamento, que é igual a gente. Para a lei de judeus, é esses 39 livros do Velho Testamento, mais aquelas leis aquela sabedoria que seus ancestrais ensinaram pela boca, oralmente, chama Talmud. Essas coisas são lei deles. E a gente também tem lei, igual o judeu, Velho Testamento, mais Novo Testamento. Para a gente, a Bíblia é uma lei, pessoal. Porque essa lei nos ensina o que está certo e o que está errado. Não é, pessoal? Com essa lei, quando você ouve a palavra de Deus, seriamente, verdadeiramente, com atenção, você sente, às vezes, que dói, né? A palavra está me condenando, criticando. Às vezes pessoas falam assim, pastor, eu vou discutir contigo. Por que, irmão, irmã? Porque apontou minhas feridas, meus pecados. Não, não que eu que fiz. A Bíblia tem essa capacidade. A Bíblia faz isso. A Bíblia é uma lei, pessoal. Com a Bíblia você sabe onde você errou, onde você falhou, o que você fez besteira, seu pecado, tintim por tintim. Você
diante dessa palavra. Então, lei funciona como um espelho. Esse é o nosso primeiro ponto, Cássio. Que nada mais, esse lei, a Bíblia se torna o que? Um espelho na nossa vida. O que disse Tiago, capítulo 1, versículo 23 diante? Vamos lá? Tiago 23. Leia todo mundo junto 23 já. Não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla num espelho e seu rosto natural, 24, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. E 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mas o problema é que a gente não consegue realizar sempre. Aqui a Bíblia está falando assim, você viu o espelho, hoje de manhã, pessoal, acho que a maioria, quando você levantou e você viu, a primeira coisa que é espelho, não é assim? Quando você, antes de mais nada, você levantou e viu o seu rosto no espelho. Quando você olha o espelho, você fala assim, mas que lindo, que bonito. É assim? Pessoa como eu, né, que tem pouco cabelo assim, eu vejo tudo cabelo descabelado, assim, eu olho, que diabo é esse? Né? Ainda ontem à noite eu comi miojo, com a tentação, que não pode comer esse tipo de comida, né? Quase 11 horas, né? Com a tentação, porque tinha que dormir, eu não jantei, mas almocei bem, na churrascaria, então hoje eu não vou jantar. Isso só durou até 11 horas, tive que ter dormido antes, mas não deu, aí, mas vamos comer. Aí eu chamei minha esposa, pode fazer, eu sou um miojo, aí a gente divide, tá? Ela disse que não, eu prefiro pipoca. Aí ela pegou a pipoca, aí eu peguei metade de miojo para ela, para me aliviar, né? Mas ela pegou tudo e falou, não, você come. Não, isso é sua parte. Essa é sua parte, logo eu falei, tá bom. Comi tudo. De manhã já levantei, cara inchado assim, né? E cabelo, pouco fio que eu tenho, tudo isso. Isso é função do espelho. Espelho mostra a realidade da sua cara. Essa é a Bíblia mostra a realidade do estado moral e toda a ética, a conduta, seu pensamento, sua direção, condução da sua vida real, muito real. Vendo esse espelho da palavra, você sabe quem você é, nem menos nem mais. Você como tal, você é assim. Mostra, você vê. Aí você entra logo, né, toma banho ou lava rosto, não é assim? Passa um pouco de gel, sei lá, no meu caso, né, para enfeitar, né, pouco fio que eu tenho que arrumar. Assim, depois a gente vê de novo, espelho. Está para apresentável para a igreja ou não? Tem que fazer espelho. Até que ponto eu tenho que me ajeitar? A Bíblia nos ensina até que ponto a gente não é perfeito, não é assim? Mas até que ponto você tem que te ajustar? Até que ponto você tem que fazer? Isso que é papel de o quê? Lei, a Bíblia. Então, lei faz esse papel. Funciona como espelho da nossa vida. Esse é o papel da lei. Então, lei faz isso. Mas pessoas que não têm lei, fica difícil, porque a pessoa pensa assim, ó, mesma coisa errada que eu pequei, mas para a sua vida, para a sua família, você fica muito generosa. Agora, para outra pessoa, você condena, você critica, por que a pessoa foi assim, por que fez errado? Para a sua vida, para os seus filhos, ou seu marido, pessoa que seja sua família, suas posses, seu redor, você é muito generoso, mas para outras pessoas não. Eu me lembro, né? Pessoal, tem um livro que chama Tess. Tem até filme, quem saiu a atriz foi Natasha Kinski, né? Esse filme mostra claramente. Tinha uma atriz lá, né, principal, Natasha Kinski, ela trabalhava num vilarejo. E um dia ela é violentada pelo seu patrão. E ainda esse patrão gostava dela, porque ela não queria aquele patrão de jeito nenhum. Mas ela um dia foi violentada por ele. Era muito difícil ela realmente reviver. Ela é sofrida, deprimida, perdeu a alegria toda.
mas ela luta, 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 até que encontra um verdadeiro homem, seu parceiro. E ela ressuscita. E leva tempo, anos, para ela ser recuperada. Que realmente eles amam e eles decidem para se casar. Eles casaram. Todo mundo feliz. Né? Todo mundo chorava. O casal chorava de alegria. E amigas desse Tess choravam também, de tristeza. Né? Porque todo mundo estava apaixonado por aquele rapaz. Aí, todo mundo chorava aquele. Mas eles casaram. Tanta felicidade. Aí eles chegaram à sua casinha, né, aconchegante, para iniciar a sua vida. Aí antes de eles coabitar, esse homem fala para Tess: mas meu amor, eu tenho coisa para declarar, minha confissão. Mas eu tenho que falar isso, porque eu não posso guardar, porque eu amo você verdadeiro. Eu gostaria de mostrar realmente quem eu era. Aí ele fala para o seu passado era puro playboy mesmo. Passou muitas garotadas, fez todo um monte de besteira. Mas ele fala assim: mas eu já tomei juízo. Por isso que eu falo, me perdoe, mas eu só amarei você e só você mesmo. Essa é minha vida. Aí quando Natasha Kinski ouve isso, ainda eu lembro. Eu li livro e eu assisti até filme. Mas eu não posso esquecer esse cenário que já faz acho que uns 30 anos, mais que 30 anos, quase 40 anos. Mas eu vejo o rosto dela é assim, quando ela ouvia, ela ficava assim. Porque ela lembrou seu passado também. Ela ouviu tudo, aí ela falava assim com toda a alegria, chorando. Mas meu querido, eu também tenho coisa para confessar a você. Aí ela fala justamente o que aconteceu com ela. Agora a expressão do homem era diferente. Ele começa assim para ouvir. Ele fica irado. Ele se levanta, ele manda embora. Quem fez errado mais era o rapaz. Mas o rapaz não queria deixar de jeito nenhum. Ele deixa sua esposa mal casada, agora que casou, e vai embora. Ele sumiu. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, sumiu. Alguém fala que ele casou, ou desapareceu, morreu. Acabou a história. E ela esperando. Todo esse tempo, aquele patrão insistindo, né, persistindo para casar. Então, agora você casa comigo. E anos passaram, e ela decide, tá bom, então eu vou casar. E ela casa. Assim que casou, um dia, alguém bate a porta. Ela abre a porta, tinha um mendigo, tinha totalmente um homem descabelado, todo arruinado, quebrado, sujo, e olhando ela. Somente o olho estava brilhando. Olhava ela. E ela logo percebe. Era aquele homem que realmente ela amou. Aí, esse homem abriu a boca, falou assim: Tess, agora eu posso te perdoar. Eu posso te abraçar. Agora. Aí ele voltou. Aí ela sobe uma casa sobrada, pega uma faca e mata este homem que casou. E ela sai com este homem. Passa um dia, uma noite, verdadeiro amor. E madrugada, a polícia já descobriu. Eles descobriram e já avançando para capturá-lo. Assim que termina. Assista filme, tá? Ou leia. Esse filme ensina muitas coisas também, mas 2 pontos que eu gostaria de relembrar. Como mesmo o pecado, como pessoa é muito generoso para si, é muito duro, radical para outros. Segundo,
que a gente tira a lição, né? É muitas coisas cada um, mas para mim, pelo menos, Renata mais, como ela sofria, que seu passado, seu pecado perseguia a vida dela. E ela não queria casar de jeito nenhum, porque ela queria viver com aquela ferida. Mas esse rapaz realmente amou, é verdadeiro, é puro. Por isso ele também sofreu. Mas quando ouve seu passado, ele abandona ela. E depois ele vem, porque agora ele sofreu tanto no mundo e agora pode abraçar o problema dela. E ela aceita ainda, mas já ela é casada outra vez. Então ela quer acabar com o seu passado, que não pode ser acabado neste mundo. Então o que aconteceu com a gente? Todos nós somos o quê? Pecadores. Tem pecado que você cometeu, persegue toda a sua vida. A falha que você tomou, as coisas, mesmo que você não falhou, não pecou, mas outros que pecaram contra ti, você se tornou o quê? Uma pessoa aqui passiva sobre esse pecado que você já está contaminada, a sua vida é rasgada, triturada, quebrada, despedaçada a sua vida. Isso persegue. Propriamente, ou você se torna a pessoa que foi agredida. Mas você também é vítima. Pode ser, se não é, pode ser sua família. O que seu pai pecou, o que sua mãe fez errado, o que seus parentes, ou seu avô, bisavô, algumas coisas que perseguem a nossa vida. Seu casamento anterior, você não sabe. Seu namorado, ex-namorada, persegue a sua vida. Seu trabalho anterior, persegue você. Homem não tem mais essa experiência. Versículo 23, como que o apóstolo Paulo fala isso? 23, vamos ler todo mundo junto? Pois todos pecaram e carecerão da glória de Deus. Todos pecaram. Tem alguma exceção? Não tem. Todos pecaram e todos careceram a glória de Deus. Aqui, teólogo John Stott, John Stott, grande pregador, ele fala aqui, glória de Deus significa não glória de Deus, mas sim, nenhum homem pode aproximar a perfeição de Deus. Essa explicação foi boa. Eu concordo plenamente com John Stott, que realmente todos pecaram. Nenhum de nós tem capacidade de dizer diante de Deus que eu sou justo. Ou, mais ou menos, eu sou justo. Ou você pode falar, mas eu não sou tão ruim. Ninguém pode falar assim. Diante de Deus, como Ele é perfeito e como Ele conhece ponta a ponta a nossa vida, fora e dentro, e vasculha toda a nossa vida, e sonda toda a história da nossa vida. Ninguém é capaz de falar que eu sou justo diante de ti. Essa palavra falando, todos pecaram e carecem a glória de Deus. Então, nossa vida termina aqui. Que azarada, que triste. Que adianta você ganhar um pouco de dinheiro, você acha que venceu a vida, mas todo o seu passado vai te perseguir. Aquele momento que você se relaxou vai estourar. Aí você vê. Aí você quebra a família de novo, você quebra, abandona filho sai, você quebra a sua empresa, é tudo inútil, tudo é tão instável, tão vulnerável. Aquela decisão que você tomou, consagrou, isso quebra num instante. E isso é no ser. Aí tem uma esperança. Não quer essa esperança? Versículo 21. Vamos ler versículo 21? Todo mundo junto? Já. Mas agora, peraí, tudo isso é condição. Mas agora. Vamos lá? Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. Olha que palavra é isso. Isso quer dizer que está dentro da lei, mas não é igual como lei, por isso se chama sem lei. Você não tem o que você tem que cumprir, não.
não é assim. Mas está dentro da lei, mas ele é sem lei. Vamos lá? 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não importa você é judeu ou gentil, se não é, você tinha lei ou não tinha lei, você é circuncisos e incircuncisos, não importa. Agora não é lei que você cumpriu ou não cumpriu. Apareceu uma nova justiça de Deus que está dentro da palavra, dentro da lei, que não é lei. A justiça de Deus. Qual é essa justiça de Deus? Foi manifestado através do Senhor Jesus Cristo. Aí que a gente falou, e todo mundo precisa disso, porque versículo 23 que a gente leu, porque todos pecaram, carecem a glória de Deus. Ninguém pode ficar diante de Deus. Então, versículo 24, vamos ler todo mundo junto? Já. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém. Apareceu a justiça de Deus, mas essa justiça de Deus foi aplicada pela graça de Deus. A graça de Deus. Conhece a graça de Deus? Aqui disse gratuitamente. É para todos, sobre todos, até a nós. Essa graça de Deus, que nada mais, quem aceitou Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz, aquela morte miserável, aquela morte mais violentada, aquela morte mais humilhada, aquela morte que realmente muito vergonha, insulta, criticada, condenada, a morte na cruz. Aquela morte foi minha morte, sua morte. Aquele que crê em Jesus Cristo significa que você aceitou essa morte de Jesus Cristo por minha causa, pelos meus pecados. Mas não somente ele morreu. Quando você aceita disso, Deus se justifica. Você é justificado. Você, minha filha, justificada. Você, meu filho, justificado. Não confunda. Nós não somos filhos justos, não. Nós somos passivos. Quem justifica é Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso somos justificados pela fé. Você nunca viveu uma coisa justa. Sim, você trabalhou, lutou com as lágrimas, suores, alegria, tristeza, persistência, constância, o que seja. Mas toda a sua moralidade, todo o seu efeito, trabalho, nem isso pode dizer você diante de Deus que sou justo. Até que Deus fala, eu te justifiquei. Isso é bem claro. Quem é mais aventurado? Quem é mais o homem, mulher mais abençoado no meio de nós? Aquele que não peca? Mas é impossível o homem não pecar. Então quem é mais abençoado? Disse Davi, Salmo 32, versículo 1. O que ele fala? Vamos lá todo mundo junto já? Bem-aventurado, aquele cuja iniquidade perdoada, cujo pecado é coberto. Entendeu? Não é aquele que não erra mais, só aquele que não peca mais, não quer mais sua mancha na vida, não é isso. É bem-aventurado porque Deus cobriu seus pecados. Que Deus deixou. E Deus passou por cima sobre seus pecados. O que fala versículo 25. Ele deixado seus pecados anteriormente cometidos. Na última parte, manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes. Deixado impunes. Essa palavra deixado, palavra original é parecis. Esse parecis que originou a palavra vem da Páscoa. O que é Páscoa? A gente conhece muito bem. Essa palavra Páscoa vem da última praga no Egito, quando Deus falou para Moisés, agora esse faraó vai soltar seu povo, porque eu vou mandar
anjo da morte. Esse anjo da morte vai sobreviver todas as casas. Quando esse anjo de morte passar, tirará a vida do primogênito. Não importa judeu, egípcio, escravos, gentios, não importa. Eu vou tirar toda a vida de primogênito, até animais. Primeiro filhote, eu vou tirar toda a vida, vai ser morta. Maior clamor, maior funeral que existe toda a face da terra. O que vai acontecer? Só aquelas famílias que passou sangue de cordeiro no seu esteio, entrada, a porta da sua casa, aquelas colunas, então anjo da morte sobrevoará, poupará a vida do seu primogênito. Lembra que todo mundo tem que morrer, todo mundo tem que morrer. E anjo da morte, Deus passando aquela noite e tirando toda a vida, casa por casa, filho por filho, tirando toda, mas quando ele vê o sangue de cordeiro numa casa, ele faz o quê? Sobrevoa. Então, outras versões em inglês, a tradução está escrito assim: Deus passed over, passando por cima, passed over. Por isso, em inglês, Páscoa chama Passover. Passover é Páscoa. Páscoa significa o quê? Deus passou por cima. Deus passou por cima de você. Seu pecado, falha, nosso eu, nossa toda tragédia. Deus passou por cima, porque a gente tem marca do sangue de Jesus Cristo. Porque você aceitou. Jesus é meu Senhor. Aquela cruz é para mim. Então, essa condenação passa por cima. E Deus chama as filhas de Deus como filha justificada e filho justificado. E isso que está escrito. Versículo 26, voltando. Vamos lá, 26. Vamos ler todo mundo junto? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque Deus estabeleceu assim. Deus vê que pela lei todo mundo é condenado. A gente tem lei de trânsito, não tem regras de trânsito. Quando a gente vê essa lei, em vez de me proteger, porque toda lei protege a gente, não é isso? Então, lei de trânsito é para proteger nos trânsitos, não é assim? Não é para cobrar multa, para caçar minha carteira. Você sabe que nesse país, né, não leva mal, né? Para a gente pensar um pouco. Tem dois países que tem cheio de câmera nas ruas. É Brasil e Coreia do Sul. Incrível que pareça, pela coincidência. Quando você vai na Coreia, todo canto tem câmera. Lá você não pode falar assim, lá também tem ladrão, mas só que ladrão tem que pensar 2, 3 vezes. Porque todo o povo é registrado pela câmera. Então, você foi roubado o celular, que hora? Então eles já sabem, esse cara que roubou. Você nem viu, mas ele sabe. Aí eles pegam essa foto, colocam 50 mil habitantes, 50 milhões de habitantes, coloca tudo e pega esse cara. Daqui a pouco já é capturado. Já sabe, aí eles já colocam no computador onde esse cara está andando. Pega na hora. Igual gente. A gente também está cheio de câmeras. Não sei onde que você errou. Tirou multa. Incrível. Até você... Mas onde? Mas aí, até ele sabe, você andou 56 km por hora. Pô, como que o cara sabe? Mediu tudo. Aqui precisava 50. Passou 10%, que era 55, como era 56, você tem que pagar multa. Como é pouca velocidade aumentada, você tira 4 pontos, tá bom? E mais ou menos o valor é R$130. Eu já paguei, eu já sei. Parece que essa lei, em vez de proteger a nossa vida, é o quê? Que acaba com a nossa vida. Mas, graças a essas câmeras, a gente toma cuidado. Toma ou não toma? Agora é rodízio, você tem que ver o horário. E aí você sabe que não pode andar muito. Isso ajuda realmente. Irmãos, mas essa nossa lei não é assim. Ele não tem nenhuma tolerância. Infringiu, já era, acabou. Você é condenado. Você viveu muito bem, mas errou uma vez, você é inferno, acabou.
Essa lei condena a nossa vida. Com a lei, você sabe que com esse espelho, você sabe que você é pecador. Aí que aconteceu? A graça de Deus manifestada é outra justiça de Deus, nova justiça de Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Não é bênção de Deus? Aí já muda a vida. 27, vamos lá? Todo mundo junto? Onde, pois, a jactância foi de tudo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da... Agora, outra lei que é aplicada na nossa vida, que é a lei da fé. Essa fé, lei da fé, só tem uma cláusula, só. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você é justificado. Só isso. Que lei? Cumpra essa lei. Versículo 28, todo mundo junto? Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Na igreja sempre tem dois tipos de membros. Vê que você pertence primeiro ou segundo. O que é? Pessoas chegam na igreja assim, eu vou fazer café da manhã, eu vou ajudar aquela irmã, eu vou ensinar crianças, eu vou fazer isso, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir a igreja. Com isso, eu vou ser mais justificado, eu vou ser mais abençoado. Essa é a primeira pessoa. Segunda pessoa, eu não fiz nada, mas eu já sou justificado. Pelo menos eu tenho que servir, ajudar irmãos pequeninos. Eu vou chegar a hora certa, um pouco mais cedo, orar pelas pessoas, receber as pessoas. É o mesmo fato, mas é tão diferente. Quem é você, primeiro ou segundo? A igreja é assim. Pessoas fazem oferta de gratidão, dízimo. A primeira pessoa é assim, eu vou fazer isso para eu ganhar mais. Se eu faço dízimo, Deus vai me abençoar muito. Se eu faço oferta de missão, vai ser muito rico. Se Mega Sena acertar é muito difícil, esse é mais fácil. Se eu faço, Deus me devolve mais. É pela bênção de Deus. Esse é um. Segundo, Deus já me abençoou. Já quebrei, já chorei muito, acabado, com medo de perder tudo, arrasado, assustado. Mas onde eu cheguei aqui, foi bênção de Deus. Eu vou contribuir para mostrar que Deus que fez. Eu vou contribuir. E é assim que nossa igreja cumpra nosso dever. Quem é você, primeiro ou segundo? É mesmo fato. Mesmo fato. Mas como? Pessoa que vive pela graça de Deus é diferente. Irmãos, qual é o nosso problema? Quem vive com essa graça de Deus tem uma comissão que Deus entregou. Então vamos olhar cá, primeiro o quê? Primeiro a lei, a primeira. Todo mundo junto? A lei funciona como um espelho para mostrar a realidade do homem pecaminoso. Amém? Isso. Então lei não precisa? Precisa. Com isso que você vê, averiguar, né? O que está escrito no nosso versículo, que eu vou falar. Segundo ponto. E agora, a graça de Deus é a única esperança para uma inversão da vida em Cristo. Nossa vida era uma vida pecaminosa. Agora é o quê? Deus inverteu. Temos vida justificada. Você é azarada, condenada. Agora é o quê? Você tem uma filho que tem missão, comissão de Deus. Já muda a sua vida. Antigamente você ia à igreja, dizendo que indo à igreja não vai acontecer maldade. Agora já não é. Você vem à igreja, você sabe que mesmo que venha a maldade, sabe que Deus está contigo. Amém? Eu não sou aqueles pastores que promete outras coisas como vigarista. Pessoal, nossa vida é difícil. Versículo 3, 3 pontos, terceiro ponto, vamos lá? Assim, a vida invertida pela graça de Deus tem uma comissão. Qual é essa comissão? E nada mais, você tem que viver essa vida pela graça de Deus. E pessoas olhando, sua vida vai maravilhar. Aquela minha amiga era doida.
aquela minha amiga era esquisita, ela é maluca igual eu. Mas como ela mudou, como ela vive com alegria. Aí, no fundo, essa pessoa também almeja. Eu também gostaria de viver assim. Eu conheço aquele rapaz, eu conheço aquele homem, meu colega, meu amigo. Ela estava sofrendo muito, recém-casada, era difícil casar, era difícil trabalhar. Mas como ele está vivendo com a felicidade? Como ele... A gente tem que ter essa comissão. Como ela chorava, aquela minha colega, por causa de trabalho. Mas como ela está vivendo? A gente tem que ter uma comissão da vida. Você tem cheiro. Você tem cheiro da graça de Deus. Amém? Sua família tem cheiro da graça de Deus. Seu estudo, seu trabalho, seu emprego, seu negócio tem que ter o quê? Cheiro. Cheiro da graça de Deus. Quando vocês adoram aqui, claro, se vocês cantam melhor, melhor ainda, né, Aline? Não é assim? Mas vocês têm que cantar pela graça de Deus. Pela comissão, porque a pessoa vê isso, eles também vão ser achados por Deus, eles vão falar, me leva. O que está acontecendo? Eu quero ficar ao seu lado. Você que me encontra, por favor, esse domingo encontra comigo. Esse domingo, por favor. Então você vai falar assim, sim, vamos se encontrar esse domingo. Vai encontrar onde? Não sabe? Que igreja? É sua casa. Eu tenho uma casa grande aí, e tenho muitos irmãos. Aí a pessoa fala, quantas mães você tem? Não sei, milhares. Mas vamos para minha casa. Eu vou apresentar minha nova família, que eu nunca falei até agora. Aí você mostra. Mostra até pastor coreano também. Que é um pastor coreano doido, louco por chuva, louco pelo Brasil. Não é assim? É, não é? Pessoal, eu acho que eu que amo mais o Brasil do que vocês. Verdade. Eu sou brasileiro decidido. Vocês são brasileiros acidentais. Seus pais amaram, fizeram besteira, aí nasceu. Aí se tornou brasileiro. Eu não. Eu podia decidir. Inglaterra, Canadá, onde for. Mas eu falei, não, eu vou viver no Brasil. Não leva mal, tá? Só estou falando que eu amo o Brasil. Pessoal, tem que viver pela graça. Isso é viver pela graça, que é nossa comissão. Fala assim, eu tenho uma comissão. Minha comissão é viver pela graça de Deus. Mostrar minha vida pela graça de Deus. Estudar pela graça de Deus. Ganhar dinheiro pela graça de Deus. Casar e namorar pela graça de Deus. Educar filhos pela graça de Deus. Fazer missão pela graça de Deus. Amar alguém pela graça de Deus. Trabalhar pela graça de Deus. Para mim, canta pela graça de Deus. Vive pela graça de Deus. Vive tudo porque Deus me falou que eu sou filho justificado. Aí alguém fala assim, não, eu sou azarado. Mesmo assim eu falho, eu erro. Espera aí, quem que falou que somos justificados? Quem? Deus. Você é maior que Deus? Você é mais puro do que Deus? Você é mais sábio do que Deus? Você é mais poderoso que Deus? Deus que falou, você é minha filha, meu filho, justificado. Amém? Amém? Pô, meu amém sozinho é maior que vocês. Acho que vocês não vivem pela graça de Deus. Eu estou aqui pela graça de Deus. Um coreano miserável, uma família totalmente quebrada, que pai morreu faz tempo, uma viúva queria viver com seus 6 filhos. Coreia era muito difícil, naquela época viúva não era gente. E todos os seus parentes falavam assim, aquela mulher é diabo, que chegou na nossa família, levou, tirou a vida dos nossos irmãos. É assim. Ela lutou, trouxe seus filhos para o Brasil, e trabalhando, lutando. Eu, um adolescente coreano feio, que não falava, só falava palavrão,
costureiro, nem que escravo da própria família, né? Eu sentava a máquina de costurar às 6 horas da manhã. E tinha que levantar às 5 horas da manhã. Puxa vida, esse irmão é pior que José. É que sempre me mandava comprar leite e pão. Eu que comprava. Eu que fazia a feira. Puxa vida. Agora é moda, né? Se eu fazia feira, o pessoal acha que eu sou chefe, né? Assim, chefe. Agora não é miserável. Minha mãe me dava dinheiro, muito pouco. Sempre feira, a pessoa acaba. Naquela época, meio-dia acabava. Minha mãe mandava 1h da tarde. Por quê? Muito barato. Banana, essas coisas lá de graça. Tinha que rodar em 10, 15 minutos toda. Por isso, ainda hoje eu conheço muito bem verduras, vegetais. Eu conheço muitos desses nomes. Por quê? Eu que fazia a compra. Um imigrante coreano miserável, fedorento, que não tinha roupa, só tinha um tênis, um jeans. Quando o dia que lava jeans, não pode sair. Um dia que eu saí, eu tinha que lavar meu tênis, mas você sabe, né? Quando você pega um tênis que não secou tudo, nossa, como ele fez. Mas eu queria sair, usei aquele tênis. Fui na igreja, todas as meninas estavam me xingando quase. Poxa, como eu fiquei envergonhado. Todo mundo falava assim, que cheiro é esse? Olhava a gente, olhava para mim. Justamente aquela menina que eu gostava. Tá, eu chorando, falei, tá bom, eu nunca vou olhar para você. Ela nem pensa de mim. É assim. Agora eu sou pastor de vocês. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus que você tem que trabalhar. Senão dá raiva. Pela graça de Deus que você tem que educar seus filhos, que você pode esperar. Se não tem, não leva mal, né? Mas tinha que ter vontade de matar. Sou eu que penso assim? Até mesmo que você não tenha vontade de matar, mas por que esse cara nasceu? Só para me triturar assim? O que eu fiz errado? Mas pela graça não. Pela graça você vê esperança. Pela graça você trabalha. Pela graça você sua. Pela graça você tem que dirigir o Uber. Pela graça. É? Nunca perca sua gentileza, seu sorriso. Pessoal, eu vou desafiar. Quando vocês me encontram, eu sempre fico sorridente, não é? Não é? Mas tem um dia que eu também fico sério. Mas eu fico assustado, despertado. Não, eu não posso ficar assim. Porque quanta graça que eu recebi do Senhor. Né? Mesmo que eu estou vivendo agora, só sorrindo, também tempo é culto, pessoal. Por que eu vou amassar meus rostos que naturalmente vai ser amassada pelas minhas rugas, pela lei da inércia, não é assim? Gravidade. Então, eu vou rir. Sabe o rosto mais lindo que a gente tem? Quem é mais lindo aqui? Moça mais linda? Não sabe? Qualquer moça pode fazer assim. Sou eu. Quem é o rapaz mais lindo aqui? Sou eu. Cara mais feio, arrogante, não presta. Quem é o rapaz mais lindo aqui? Será que eu? Sorria, pessoal. Não é só estar colocado, estar filmando câmera. Tudo aquilo é mentira. Mas vive pela graça. Deus que te justificou. Você é filha justificado, filho justificado. Amém? Por que você tem que fazer isso? Se você vive pela graça, você pode trazer outras almas para Deus. Sua grande família. Agora eu vou perguntar para encerrar, né?
Uma pergunta, presta atenção. Então, hoje a Bíblia termina assim, 29 diante. 29, vamos terminar 29, 30, 29. E porventura, vamos ler todo mundo junto? Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé, incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A gente precisa de lei também. Porque a lei nos ensinou, igual como espelho, que somos pecadores, onde nós erramos. Agora, Deus enviou sua justiça, que não é lei, mas está escrito dentro da lei, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é linda, pessoal. Português, inglês, até coreano, nossa língua é do som, né? Como você fala do som, é através do som que a gente entende o que o pessoal está falando, não é assim? Então, como é importante pronunciar bem. Mas letra chinesa é diferente, chama língua da significação. Cada letra já tem sua significação, né? A letra chinesa, justiça, é muito interessante. Justiça. Essa palavra justiça, letra chinesa é assim, você olha a letra, você já entende o que está falando. A letra chinesa de justiça é junção de duas letras. Primeiro você escreve ovelha. Para escrever justiça, você tem que escrever ovelha. Depois você tem que escrever eu. Então, o que é justiça? Letra chinesa é você escrever eu. Em cima de eu, você tem que escrever o quê? Ovelha. Então, essa palavra é o quê? Justiça para chinês. Uau! Vocês não assustaram? É tão bíblica, né? Tão bíblica. Eu falei para os chineses, eu falo às vezes, olha a letra, escreve letra justiça. Aí eles escrevem. O que está escrito? Aqui é eu, aqui é ovelha. Isso mesmo, isso. Sabe onde que fala isso? Aí Bíblia, pessoal. Ah, é? Aí eu leio. Olha aí, cordeiro que carrega todo o pecado do mundo. Eu mostro. Quando João Batista olha Jesus Cristo, aí ele fica assustado. Mesmo assim não acredita. O cara escreve toda hora, a vida toda, geração em geração, séculos, séculos. Mas a justiça é isso. Aí nunca esqueci essa palavra. Tudo bem? Fala aí. Agora. Fala comigo. Agora. Minha vida foi invertida por Deus. Pela sua graça. Amém? Por isso vocês têm que falar para Deus. Deus, me ajude para eu não esqueça. Rapaz, quer namorar com uma moça? Namora pela graça de Deus. Moça, namora um rapaz pela graça de Deus. Trabalha. Se você ganha dinheiro pela graça de Deus, você nunca vai ser arrogante. Você nunca pensa que é meu. Você vai entender. Por que você ganha dinheiro? Para manifestar sua graça de Deus. E assim que você pode trazer mais uma alma para Deus. Por que você quer casar? Por que você quer educar seu filho? Por que você está vivendo assim? Trabalhando novo? Por quê? Para manifestar graça de Deus. E assim a gente conduz mais uma alma para nosso Senhor, que manifestou sua graça. Vamos orar, todo mundo?